Continuando aqui o debate, né, de um vascaíno contra vários, nem tantos tricolores, alguns tricolores. Já fizemos aí o primeiro tema que foi sobre títulos, né, que na verdade falaram mais sobre a questão de rebaixamento do tapetão. Vamos ver, e eu acho que deu Fluminense, hein? Por enquanto, nesse debate, eu, como vocês sabem, sou o juiz do debate, por ser flamenguista parcial. No segundo tema, vamos ver se vai dar Fluminense ou Vasco. Não sei também qual o tema. Mas antes de começar, já dá o like, se inscreve e ativa o sininho, que todo dia, na hora do almoço, tem vídeo novo do Mengão, ou nem tão do Mengão, mas enfim, sobre assuntos minimamente relacionados com o Flamengo. Bora! Perspectiva que forem buscar, o Vasco é muito maior que o Fluminense. O Vasco é muito maior que o Fluminense. Esse é o tema de agora. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Será que vai ter gol? Prazer. Esses caras são engraçados, né, cara? Eu acredito que todo vascaíno da atual geração nunca viu o time ser campeão de nada. Eu acho que o vascaíno, hoje em dia, vê o Vasco mais rebaixado do que título, cara. Eu vejo o título, o Vasco vê rebaixamento. Cai do cano hoje. Então, qual é a pergunta? Eu não entendi. Não, afirmação. Afirmação, no caso. Afirmação. Que o Vasco é maior que o Fluminense, qualquer perspectiva que você for buscar. Cara, tipo assim, meu avô me ensinou, né, meu pai, melhor dizendo, que história é boa quando a gente conta e quando a gente vê. Tem quantos anos você? 23. 23, eu tenho 22 anos. Ah, meu pai vou jogar pra 23 anos? Pra dar um alívio pra ele. O que tu viu do Vasco até hoje? Agora eu vou ver duas, mas uma Copa do Brasil até agora. Ah, mas o... Não viu. Lembrando, coitado, que ele tinha apostado a vida, né? Graças a Deus não concretizou, né? Porque, porra, morrer por causa disso é sacanagem. Mas não aconteceu. Não conseguiu ser campeão. Pô, isso aí eu vi em 2010, 2012 só? Foi? E... Só em 7, e a Copa do Brasil, quando a gente ganhou? 7, no caso. 2010. Brasileira, tô falando de título. Mas eu te ensino sobre o seu time, no caso. Não, então, mas eu tô falando de título. Nossa. Tô falando de título, quantidade. Entendeu? O que você viu do teu time de título? Não vi muito, não. Pô, então... Tipo assim, é tipo... A história do Vasco, pro atual torcedor, é tipo um filme de terror. Você só vê em televisão, cara. Entendeu? Se você for pesquisar... Vai ver o quê? Eu vou ver o quê? Samara, vai ver Samara, Anabelle, entendeu? A história do Vasco é essa, cara, entendeu? Me dá um motivo pra algum atual torcedor do Vasco torcer pro Vasco hoje em dia. Então... Hoje em dia, o cara nasceu, tipo assim, 2010. Entendi. Sei lá, 2000. Não tá da tua idade, mais ou menos assim. Sim, tudo bem, eu vou responder. Um cara que nasceu em 2010 e torce pro Vasco da Gama, ele, se tiver muita sorte, se for um filho meu, por exemplo, se tiver muita sorte, ele vai ser um torcedor e não consumidor, como aparentemente você é. Quando você fala da sua idade, você fala da minha, você está comparando a sua idade com o seu time. Felizmente, o meu time não pode ser Desde que eu nasci, Perfeito, te desde que acompanhei. você nasceu. Cara, tipo assim, Enquanto se meu fosse pra coração falar bate, de o Vasco Chitãozinho, Chororó, Del Castilho, eu ia chamar meu avô que já morreu, tá ligado? Entendi. Mas aí, tipo assim, a história é boa quando a gente conta, cara. Sim, é que Não, se o time... eu acho que a história é muito relevante. Eu acho que a história tem um peso e tal. Agora, não dá pra gente pegar só um recorte da história, entende? Tipo assim, a história do Vasco tem seu valor. Tem. Mas o tempo continua passando. Sabe? História do Fluminense. Beleza, tem ali seus momentos, beleza. Mas, se você for pegar a totalidade, você não pode ignorar a totalidade pra pegar um recorte que te favoreça, entende? A totalidade é a totalidade. Mas em 1940 meu time era top. Pô, beleza, estamos em 2025. E se a gente pegar tudo, dá pra bater de frente? Eu acho que esse é o ponto, entendeu? é tão pequeno que você consegue comparar ele... E aí, quando a gente mistura Vasco e Fluminense, isso aí, eles conseguem bater de frente a qualquer momento, que os dois têm mais ou menos o mesmo tamanho. Agora, eu digo quando eles querem bater de frente com o Flamengo, né? A sua imagem e semelhança, a sua própria imagem. O Vasco é muito maior que a minha imagem, o Vasco eu não posso comparar ele com a minha. 23 anos pra mim é muita coisa, foi a minha vida, mas 23 anos pro Vasco não é absolutamente nada. Porque se pegar esses mesmos 23 anos, eu não posso ter a dúvida que o Fluminense, se fosse criado em 2000, o Vasco fosse criado em 2000, o Fluminense seria muito maior que o Vasco, eu não tenho a menor dúvida disso. Só que nesse mesmo século que você citou, que é o pior século da história do Vasco, a gente tem a maior freguesia de um clássico do Brasil, que é Vasco e Fluminense. Eu só acho engraçado quando fala assim, o pior século da história do Vasco, sendo que, tipo assim, o Vasco tem... Quantos anos tem o Vasco? Um pouco mais de 100, não? Vasco, idade. Tem 127 anos. Não é como se o Vasco tivesse tido, tipo assim, 5 séculos, né? Tá ligado? Pra falar, esse é o pior século da história. Tipo, meio que o Vasco passou por 2 séculos, 3 séculos. E, tipo assim, alguns desse século é bem pouco tempo, né? Então, tipo,
Parece que o Vasco tem, 500 anos. Não é o caso, né, pai? Fluminense. A gente tem a maior freguesia em gols de um clássico do Brasil, que é o Vasco e Fluminense. Justamente no seu melhor século e no meu pior século foi onde a nossa disparidade mais aumentou. Aí a gente vem pra esse ano que vocês, recém ganharam a Liberta, acabaram de ser eliminados pra gente. Ano passado, de novo, saíram no Maraca gritando olé. No ano que vocês ganharam a Liberta, de novo no Maraca gritando olé. Acontece que mesmo na sua melhor época, vocês continuaram sendo fregueses pra gente, eliminado em absolutamente tudo. Então, mesmo no seu melhor momento da história, você continua sendo meu freguês. Porque se buscar o resto, tu apanhou todo o resto também. E você não quis buscar o resto da história e falar de títulos quando eu falei que o meu time é maior, porque você não tem o que falar. Você sabe que o Vasco é maior. Agora, eu vi mais coisas que você. Tudo bem, meus parabéns. Você viu. Talvez daqui a 30 anos eu possa falar que eu vi mais do que você. Atualmente você viu. Meus parabéns. O Vasco continua maior, o Vasco continua com mais títulos e o Vasco continua, e o Fluminense continua muito freguês do Vasco nesse mesmo século que você está citando. Ah, sim, entendi. Então, vamos falar. O Vasco vai jogar em qual estádio, domingo? Maracanã. Maracanã, tá. Ano retrasado levantei a Libertadores lá. Parabéns. É bom lembrar sempre, né? E vamos falar sobre o jogo de domingo do Vasco? Vamos. Quem tu acha que é favorito nesse jogo? Vasco. Por quê? Tipo, a Torneio Químico, estádio deles, e agora a gente vai decidir em casa. Entendi. Cá, aqui, tatuado, rei. Rei de ouro. Gostou? Eu adorei. Não vou levantar a mão, gente. Eu tô gostando dele. Vocês que sabem, cara. Vocês que sabem. Eu acho que tu vai ajudar ele se tu fizer isso. Pô, me ajudar, cara. Tava realmente esse tricolor aí. Usou a cartada do você não viu o título, que ok, cartada ok. Acho que o Crave saiu bem. E aí o debate morreu. A história é boa quando eu vi. Aí o debate deu uma morrida, tá ligado? Vamos ver se... Porque assim, eu acho que esse tema que foi colocado, a frase, o Vasco é muito maior que o Fluminense, é uma frase bem difícil, bem fácil de desmontar. Porque eu acho que mesmo que a frase fosse o Fluminense é muito maior que o Vasco, também seria muito fácil, porque nenhum dos dois é muito maior que o outro. Eles estão mais ou menos do mesmo tamanho. Né? Só que ninguém vai querer dizer, cara, a gente é do mesmo tamanho. Eles querem dizer que são muito maiores, só que nenhum dos dois é. Tanto que tipo, eles vão debater quem tem mais título, né? No último eles ficaram debatendo sobre tapetão e rebaixamento. Mas se for pegar título, mas eu tenho mais carioca. Os títulos são quase iguais. Beleza? Que isso, o site aberto aqui do Fluminense. Ele tá achando que se acha muito, né? Sabe muito da história. Mas eu tenho certeza que quando eu sentar ali, ele vai ficar caladinho pra me escutar falando da história do Flusão. Trouxe aqui é porque, cara, o Fluminense tem tanta história que eu não lembro tudo de Eu cabeça. gosto de tu, tá? Que bom, cara, é maneiro. Tu Obrigado. é bom. Também, pô, Vitor, realmente, cara, até mais novo que eu, sabe história pra cacete do Vasco. Eu também. gosto muito. Então, que bom, também gosto. Então, eu vou te dizer alguns nomes pausadamente. Primeiro, Paulo Vitor. Goleiro do Mengão. Segundo, Não, acho que não era esse não. Aldo. José Aldo, rubro-negro. Duílio, Acho que também não era Ricardo Gomes, ex-presidente do Corinthians? Se fala Aldo mesmo? Branco, Se fala Aldo? Jandir, Delei. Ó, Delay. Às vezes tem aqui em casa. Se fala Aldo? presta atenção. O nome é ó, Aldo? José Aldo. Presta atenção, escuta esse nome. Romerito. Romito. Você não conhece? Você lembra o que o Romerito fez? Contra o Vasco, você tá falando? É contra o Vasco. Na final do Carioca? Do Carioca não, do Brasileiro. Do 84. 84, sim, mas já que teve Carioca também. Não, tudo bem. Que bom, né? Sim, mas eu tô sim, falando sim. especificamente do Campeonato Brasileiro. Lembro não, mas sei. Pois é. Antes de tudo, parabéns aí pela semifinal da Copa do Brasil que vocês ganharam. Tudo bem, acontece e tal. Tudo bem. Futebol assim, né? Um ganha, o outro perde, tudo bem. Mas finais Vocês com mais diretas... frequência que deveriam, né? Não, mas tudo bem, mas final direta eu ganhei, eu tenho um título brasileiro em cima do Vasco, e o Vasco não tem nada em cima do Fluminense em âmbito nacional. Eu até falei com ele tem, isso, cara. que tipo, em finais diretas não dá pra negar que o Fluminense de fato tem mais títulos que o Vasco. Mas Então, em finais pra mim, totais isso o importa. Vasco ganha de 21 a 12. Ah, entendi. Então, o recorte só vale no discurso do Vasco a partir do momento que for para defender. Não, eu falei que... Fluminense 84. Não, eu falei, as duas maiores finais de fato foi o Fluminense que ganhou, não tô aqui pra negar a história, cara, de fato foi. Agora, pegar todos os outros recortes, confronto direto, finais diretas, o Vasco vai ganhar absolutamente tudo. Finais diretas no século, confronto direto no século, o Vasco ganha absolutamente tudo. Mas vamos de títulos. Vamos de título. Sobre esse. Vamos tentar, mais uma vez, falar sobre títulos. Será que agora eles conseguem fugir de rebaixamento do tapetão? Vamos Você ver. acha que o Fluminense ganha do Vasco em quem títulos? Não se esqueça da Taça Riva-Riva. Torneio Carolina Herrera. Da Copa Paco Rabanne. 2-1-2 VIP Black.
Fluminense hoje tem mais carioca. E não adianta falar de recorte de 23 para cá, porque agora a gente está falando de título absoluto, ou não. Então vai depender do argumento. Não, tá, vamos lá. Tá, beleza. Título absoluto, o Fluminense tem mais cariocas. Tá. Brasileiro, ok, a gente está empatado. Sul-americano, enfim, isso já foi falado. Ok, vocês têm um a mais. Cara, o que interessa é... O Fluminense, sim. Ah, você vai falar porque o Vasco ganhou mais na época... Percebe como eles mesmos chegam à conclusão que não tem muita diferença? Como eu falei, assim... Ah, o Vasco é muito maior. Não. O Fluminense é muito maior. Não. Eles são iguais. Cara, então vocês têm que agradecer muito a seu Eurico Miranda, porque se não fosse o Eurico Miranda, o Vasco não seria metade do que o Vasco é hoje. Mas eu discordo completamente disso. Eu faço questão de vocês quiserem o Gida Lebes, que eu fale só sobre o estrago que esse senhor fez no Vasco. Mas eu não vou ser sobre isso. Eu vou adorar muito assistir isso. Perfeito, porque se o Eurico Miranda é ídolo de alguns daqui, porque o Eurico Miranda trouxe a Liberta pro Vasco, mas trouxe tudo ruim. A única pessoa que ele só fez bem foi o Fluminense, tá? Não, muito pelo contrário, ele trazendo vocês de volta pra Série A. Ele quis prejudicar o Fluminense. Ele quis prejudicar o Fluminense. Mas não fala sobre título. Você sabe disso. Você sabe disso que o Eurico quis prejudicar o Fluminense, cara? Não quis. Ele mesmo falou que não. Ele mesmo falou que não queria o Fluminense jogando com outros times, que ele sabia que o Fluminense era tecnicamente melhor, justamente o Fluminense perder. Ele queria... Não! Claro, ele queria mais média de público, ele queria um campeonato que fosse... Ele queria que o Vasco fosse sempre campeão. Não, ele não queria que o Majacuipense jogasse no campeonato. Não à toa, como o Ivo acabou de falar, cara, o regulamento que você sabe da Copa João Avelange de 2000 aconteceu por conta disso. O Vasco só foi campeão porque o Eurico interviu no jogo. Então, assim, o Vasco só tem... Cara, o Vasco só tem o tamanho que tem... Você quer ver um outro exemplo? Quero só responder mesmo. Tudo bem. Eu vou te dar um exemplo mesmo assim. Em 99 no Rio São Paulo, que vocês foram campeões. Tá? Olha, cara, isso é muito normal na história do Vasco. Tá? O Fluminense foi para o Maracanã, o jogo estava marcado para o Maracanã. O jogo estava marcado para o Maracanã, junto com a Federação Paulista, e estava tudo lá. A Ferge... Não vou entrar em detalhes aí, porque São lá... Paulo, né? Eu tô falando, não sei o que o Vasco fez junto lá com a Ferge, que vocês foram lá para São Januário, com um trio de arbitragem da Ferge, o Fluminense, que já estava no regulamento, que na época o Francisco Horta falou que ia manter a tabela mesmo dando, caso desse prejuízo de público, tá? O Fluminense manteve, que era o mandante da partida, o jogo no Maracanã. E da mesma forma, vocês bateram a perna e foram para São Januário. A gente foi para o Maracanã. E o que aconteceu no final de tudo? O jogo não aconteceu. De novo, eu sei que vocês foram campeões. Esse não é o tema. Eu estou falando do tema entre Fluminense e Vasco, de como sempre tem uma coisinha, um asterisco pro Vasco. É claro, sempre tem. E o que aconteceu? Tanto é que os clubes participantes na época dali do Rio São Paulo de 99 deram os pontos pro Fluminense. Terminar todo o argumento que você fizer, depois deixa eu terminar tudo, tá bom? Tudo bem, eu deixo, mas eu não estou te interrompendo em momento nenhum. O meu ponto é só esse. Tá? O meu ponto é só esse. Em 99, ok, o Vasco foi campeão, ok, do Rio São Paulo, essa não é a questão. O meu ponto é, se não fosse o Eurico Miranda, o Vasco seria, sei lá, não teria muito menos do que tem hoje, títulos, enfim. Ok, eu concordo com... contrário do que você falou. Não seria nada e teria menos, são coisas diferentes. Mas tudo bem. Eu só tô falando, eu tô questionando... Vocês não seriam nada. Eu tô... uma dessa também. Tudo bem, cara, assim como cresceu o Parmalat... É isso, porque vocês são parecidos, rapaziada. Vamos. Cara, o tricolor e o vascaíno tem que se aceitar. Eles têm que se abraçar. Talvez se vocês se unirem, vocês começam a conversar sobre bater de frente com o Flamengo. Tipo assim, vamos lá. Se o Fluminense e o Vasco se unirem, eles têm 8 brasileiros. Um a menos que o Flamengo. 2 Libertadores. 2 a menos que o Flamengo. Ainda tá atrás? Tá. Mas dá mais jogo. O problema é que rebaixamento vai ficar, quase 10, entendeu? E Crefisa ajudou tá vendo como isso é tudo opinativo? Palmeiras. Tudo faz parte de uma história de um time? Mas tudo bem, pode continuar. Mas tudo bem, é opinativo. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. É por isso que a gente está aqui no debate. Né? Então, cara, qualquer coisa que você vai falar é para defender os seus argumentos e eu os meus. Então a gente pode, inclusive, usar os mesmos, cara. Então é isso, para mim é isso. É isso, gente. Vocês são iguais. Enfim, vai. Pode falar. Vai lá. Eu primeiro vou debater sobre o Rio São Paulo e depois vou citar todos os títulos que você citou que o Fluminense tem mais. Carioca, no caso, só que ele citou. Sobre o Rio São Paulo, é muito curioso ele falar sobre 99, que de fato o Vasco foi campeão. Quantos Rio São Paulo o Fluminense tem? Só responde um número. Cara, de cabeça eu confesso que eu não lembro, não. O Ivo me deu a cola, são 3. O Fluminense tem 3, segundo ele. O Vasco tem 3, segundo eu. Porque tem. O primeiro... Isso aí a gente viu no outro debate. A gente pesquisou aí, tem 3 mesmo. O Ivo, né? O tricolor, ele tava certo. O primeiro Rio São Paulo do Fluminense foi quando, Ivo? Com quem foi a final, Ivo? Não teve final. Não teve final, porque os paulistas desistiram de jogar esse campeonato e sequer era para ter. Só que a dupla Fla-Flu, conhecida daquela velha meinha, se juntou e falou: bom, como acabou o primeiro turno, a gente está em primeiro,
Vamos só dar o título pra gente, já que os paulistas dividiram. Nem sequer quiseram fazer um jogo entre eles. Só falaram, não, vamos pegar o título pra nós dois. E esse foi o título que eles fizeram. Não era. Não era que... Tem, e o Flamengo também, e vocês também. Perfeito, no Rio São Paulo não era. Todo mundo tem. No Rio, mas o campeonato não acabou. Eles fizeram isso no primeiro turno. Não teve porque o campeonato não acabou, foi no primeiro turno. Então a gente vai falar de títulos. De fato, ele está dizendo que é um recorte. Há um recorte específico de que o Campeonato Carioca era importante, tinha importância que tinha até os anos 2000. O Fluminense só foi passar o número de Vasco em campeonatos cariocas no momento que os dois disputaram, em 23. No momento que não valia mais. Então, importante, todo mundo aqui sabe disso. Então, de 23 para 2000, o Vasco tem mais. Eu acho que, assim, é óbvio que o Campeonato Carioca esvaziou no sentido de, tipo, porra, antigamente os estaduais como um todo tinham muito mais peso do que eles têm hoje. Isso é inegável. Por uma questão do futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro, antigamente, o Campeonato Carioca, os estaduais eram os mais importantes. Hoje não é o nacional, o brasileiro, né? É a Libertadores, enfim. Agora, eu acho muito engraçado o vascaíno falar que o Campeonato Carioca de hoje em dia não vale mais. Sendo que eles não ganham o Campeonato Carioca há não sei há quanto tempo. Sei lá, nos últimos 20 anos o Vasco ganhou o quê? 4 cariocas? 20 eu não vou dizer, mas 15. Ganhou 4 carioca, conseguiu? Acho que deve ter ganhado 2, cara. Se tanto. Então eu não consigo, não vale mais. Como é que não vale se você não ganha, cara? Eu mesmo argumento de não, a Libertadores hoje em dia é muito fácil. Quantas o seu time ganhou? Carioca que o Fluminense. Ele vai falar, mas em contextos gerais o Fluminense tem mais. Tudo bem, se ele quer pegar essa meta, tem. Agora os sul-americanos. O Vasco é o primeiro campeão sul-americano da história, batendo River Plate, enfim, foi o campeonato que criou a Champions League, foi um expresso da vitória. Vasco criou a Champions League. Que conquistou tudo na época, batia no próprio Fluminense várias vezes, assumiu protagonismo direto na história. Nessa mesma década, o Vasco, até 60, o Vasco tinha 10 cariocas a mais que o Fluminense, na mesma época que eles disputaram. Em Brasileirões, tudo bem que a gente empata, em Copa do Brasil vamos passar mais. Sul-Americano, a gente tem 3. A gente tem a Mercosul, campeonato que eles nunca também conseguiram ganhar, fizeram a maior virada da história, classificando justamente por ser o campeão da época, né? Então, ele conseguiu citar o Carioca, a única coisa que o Fluminense tem em termos maiores, segundo ele, sendo que no momento que o Carioca era importante, o Fluminense ainda assim tinha menos que o Vasco. Então, mas a gente não pode citar um recorte porque o Vasco começou a jogar em 23. Tudo bem, ele não pode. Eu também não posso fazer nada se o Vasco começou a disputar em 23. A questão é, desde que o Vasco começou a disputar... Então, você não pode fazer nada, o Fluminense tem mais títulos que o Vasco. Bom, em Carioca. Vocês perdem Sul-Americanos, vocês perdem Rio-São Paulo, vocês perdem em tudo. Vocês ganham Cariocas e mesmo assim, na melhor época do Carioca, o Vasco teve mais no momento em que disputou. Então o Vasco assumiu o protagonismo de vocês, sendo que vocês foram criados no berço do Rio de Janeiro, foram criados de tudo de bom e melhor. O Vasco chegou da forma que chegou e já pegou todo o protagonismo e ganhou. E aí eu vou te dizer uma coisa, cara. Se você hoje joga bola, você tem que agradecer esse escudo aqui. Principalmente Alberto Sebastião Cox. Tá? Porque o Oscar Cox, quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, né, quando ele voltou da Suíça para o Rio de Janeiro e trouxe o futebol para cá, para o Rio de Janeiro, e antes que você fale da questão elitista, o Cox, ele quis, na verdade, difundir... ele quis difundir o futebol no Rio de Janeiro. Eu posso entrar nesse assunto, mas vai ser forte. Tudo bem, a gente pode debater, eu não tenho o menor problema de falar nisso. Então, o Cox, ele difundiu o futebol no Rio de Janeiro. Tá? Então, principalmente, o São Cristóvão de futebol e regatas, o Vasco da Gama, o Botafogo, o Flamengo... Muito bem citado pelo São Cristóvão. Exatamente, então, o Cox, inclusive, ele ajudou a todos esses clubes a iniciarem o seu processo de futebol e justamente democratizar. Tanto é que através do Fluminense que construiu, como vocês adoram se gabar, porque eu acho muito bom, eu acho que a gente tem que exaltar a parte boa da história do clube de cada um. Vocês escolheram lá construir São Januário, com a força da torcida de vocês e tal, muito legal e tal, mas uma coisa que ninguém fala é que o Fluminense fez a mesma coisa com Laranjeiras, no meio de uma gripe espanhola em 1919. Que foram os sócios do Fluminense que construíram Laranjeiras também. A mesma coisa não foi, porque a maior doação era do presidente de vocês. Cara. A maior doação foi dele. Um cara que já era rico por isso. A maior doação para o seu estádio foi beleza, não tem problema não, mas o Fluminense é o primeiro... Cara, se a gente for falar de camadas populares mesmo. Que bom, cara, muito bom para você. Então, mas da mesma forma, vocês têm que agradecer muito o Fluminense por hoje estarem podendo jogar bola. Não é verdade. Não, é verdade. Foram vocês que assinaram a carta pedindo pro Vasco parar de jogar, não foi não? Cara, o Fluminense estava na... Não foi? Seu presidente não assinou a carta. O Fluminense estava lá. O seu presidente não assinou a carta. O Fluminense estava lá. Então, por isso você está usando essa camisa preta, porque todo jogo contra o Fluminense, o Vasco gosta de usar uma camisa preta por conta disso. No primeiro debate, eu fui usando. Entendi. Mas pode ser, não tem problema. Porque eu acho isso incrível, porque vocês acusam
O Fluminense, que inclusive tá no jogo da semifinal, estava lá a faixa na torcida de vocês. Eu tive que lutar contra o seu racismo. E vocês esquecem que a forma que vocês torcem hoje é graças a um torcedor preto do Fluminense, capoeirista, que morava atrás de Laranjeiras e que frequentava os jogos chamados Chico Guanabara. Então, se hoje você torce, consegue, com muito orgulho, botar a sua camisa, ir pro estádio, levantar a bandeira, que eu acho um movimento super válido, Quem é vocês têm que Francis agradecer Walter, Fluminense. você sabe? Por que você está trazendo? Eu tô terminando de falar. Aí, agora o debate caiu, né? Como sempre. Sempre que o Vasco cai em algum momento pra essa questão de luta contra o racismo e tal. Que é o que eu sempre falo, eu acho que tem muito valor pra torcida do Vasco, mas eu acho que cair pro lado do futebol, né? Pra rivalidade clubística, eu sempre acho meio bizarro. Porque, no final das contas, todo mundo tem. Toda torcida tem os caras que são escroto e tem os caras que não são, né? Torcida do Vasco, boa parte dela canta no estádio Mulambo, canta no estádio Puta, Viado e Ladrão, né? Silêncio na favela. Isso é consciência de classe, isso é luta pela igualdade, isso é... Pô, não me parece, não me parece. Posso falar com você aqui sobre o que você quiser. Eu posso terminar de concluir meu raciocínio? Tá bom. Então, vocês têm que agradecer ao Chico Guanabara. Tá? E se a gente for começar a falar de diversos recortes aqui, principalmente dessas questões raciais, cara, a gente vai entrar muito mais. O que eu queria falar era isso, que eu também estou com medo de começar a quesar. Mas eu posso entrar nesse tópico aqui depois, não tem problema. A gente pode entrar nesse tópico depois. Tudo bem, a gente pode... Eu acho que você também não vai gostar. Eu acho que você também não vai gostar se a gente começar a entrar nesse debate. Tá bom, então eu já puxo agora. Tudo bem. Acabou? Thelma, faixa. Acabou. Rapaziada, nesse aqui, eu acho que foi pau a pau. Porque isso, no final das contas, um é muito maior que o outro. Não é não. São quase iguais.